E como é que a gente faz a investigação da hemorragia digestiva baixa? Primeiro, a gente já realizou a endoscopia digestiva alta lá na avaliação inicial. Isso foi importante para descartar a hemorragia alta. Sabendo que ela é baixa e sabendo também que a grande maioria dos casos vai parar de sangrar sozinho e o paciente vai estabilizar com a nossa reposição volêmica, a gente vai ter um paciente estável, que tem condições de ser investigado com calma. Por isso que a colonoscopia é o melhor exame nessa situação, nos pacientes estáveis, que são a maioria dos casos. A colonoscopia ela tem condições de avaliar todo o intestino grosso, do reto até a válvula ileocecal. Ali vai ser a principal causa de sangramento. Ela tem condições de realizar tratamentos também. A colono pode realizar cauterizações, injetar substâncias esclerosantes, realizar biópsias. É um exame excelente. O único problema é que para ter essa imagem bonita e para poder dar o diagnóstico, o intestino precisa estar limpo. E para o intestino estar limpo, precisa fazer o velho preparo de cólon. Aquele preparo que todo paciente foge, não gosta de fazer, tomar aquele laxante. E não dá para fazer preparo de cólon em quem está instável, chocado. Por isso que a colonoscopia vai ser um exame quase que eletivado. Ali o paciente está internado ainda, ele já melhorou. A gente continua com os cuidados clínicos, mas prepara o cólon para fazer a colono durante a mesma internação. Pode ser diagnóstica e pode ser terapêutica. Vamos ver aqui algumas questões sobre isso. Questão da Faculdade de Medicina Jundiaí 2019. Nós temos um paciente de 71 anos, a idade é importante, marca aí, queixando-se de um pequeno sangramento às evacuações, de moderada quantidade há 2 semanas. Sangramento às evacuações, a gente vai pensar num sangramento digestivo baixo a princípio. As fezes normalmente são de coloração normal, sem dor para evacuar, sem história prévia de constipação. A paciente não apresenta comorbidades e não tem histórico de neoplasia. Então ele quer saber simplesmente causa mais comum de hemorragia digestiva baixa. O que a gente vai pensar num paciente de 71 anos? A doença diverticular, e ele colocou ainda aqui, para não ter dúvida, as doenças orificiais. A resposta está ali na letra C. Doenças orificiais e moléstia diverticular. Poderia ser uma angiodisplasia? Poderia. Poderia ser uma neoplasia coloretal? Poderia. Uma doença inflamatória intestinal? Menos provável, né? Mas aqui a pergunta é, qual é a causa mais comum? Existem muitas questões sobre isso nas nossas provas. Vamos ver mais uma aqui da Unicamp, agora de 2020. Um homem de 63 anos, olha lá a idade importante, vem ao pronto-socorro referindo uma dor abdominal em cólica e um episódio de evacuação com sangue vivo. Grifa aí. Evacuação com sangue vivo, a gente vai pensar em hemorragia digestiva baixa. Há 1 dia, mas olha os sinais vitais. Está tranquilo, PA 130/80, frequência cardíaca 78, respiratória 14, uma saturação de 98%, o paciente está estável. O abdômen plano, normotenso, sem visceromegalia, sem peritonite. O toque retal sem sangue. Então, é um paciente que está muito bem, muito tranquilo. Qual é a pergunta aqui? Olha que interessante. Já fez endoscopia digestiva alta? Lembra que tem que fazer endoscopia alta como primeiro exame? Já fez e está normal. O que eu preciso fazer agora daqui para frente? A colonoscopia. Resposta aqui na letra C. Para investigar a hemorragia digestiva baixa. Já que o paciente já foi excluída o sangramento alto e já que o paciente está estável e pode fazer o preparo de cólon. Mas e se o paciente estiver instável hemodinamicamente? A gente deu volume, transfundiu, já fez endoscopia, já viu que o sangramento não é alto, mas ele continua com um grau de choque importante. Não dá para fazer colono, mostra que existe um sangramento ativo. Nesse caso, o que a gente vai fazer é uma arteriografia. A arteriografia mesentérica, que é um exame mais invasivo, a gente vai entrar lá pela artéria femoral, vai entrar na aorta, buscar cateterizar os vasos mesentéricos, jogar contraste. A arteriografia é interessante porque ela pode mostrar um extravasamento de contraste. Esse extravasamento de contraste mostra que tem um sangramento ativo. E ele vai ser diagnóstico e terapêutico, é só embolizar esse vasinho. Existe uma outra forma de avaliar um sangramento, que é a chamada cintilografia. Essa cintilografia é um exame esquisito. A gente olha e dá vontade de sair correndo. Como é que interpreta isso? Na verdade, o paciente vai receber hemácias marcadas e, se tiver um sangramento, vai aparecer um borrão no local de extravasamento dessas hemácias.
O problema da cintilografia é que ela não localiza exatamente onde está o sangramento. Não dá para eu saber em que ponto do intestino, ou se aquilo lá é estômago, é duodeno, é cólon. Então a cintilografia não vai ser utilizada na emergência. Ela vai ser utilizada do ponto de vista ambulatorial, porque ela tem uma alta sensibilidade, e isso gosta de cair na prova. A diferença da arteriografia e da cintilografia. Para uma arteriografia ser positiva, a gente vai fazer ela na emergência, a gente sabe que ele está sangrando. Mas ele tem que ter pelo menos 0,5 ml por minuto de sangramento. Menos do que isso, a arteriografia vai vir falso negativa. Por outro lado, a cintilografia ela é muito mais sensível, ela detecta sangramentos a partir de 0,1 ml por minuto. Esse número a gente precisa saber, porque cai na prova. Então, a cintilografia serve, por exemplo, para aquela criança perdendo pouca quantidade de sangue, para a gente investigar ambulatorialmente. Só para saber se está realmente tendo um sangramento ativo ou não. Se o paciente está chocado evacuando sangue, a gente sabe que está tendo um sangramento ativo, então não serve a cintilografia. Na emergência com o paciente instável, o exame vai ser a arteriografia, que vai ser diagnóstica e terapêutica. Agora, tem um outro exame que é menos invasivo e cada vez mais é utilizado, que é a angiotomografia. A angiotomografia ela é interessante porque não precisa cateterizar o vaso femoral. É uma tomografia com contraste venoso em que a gente consegue observar os vasos. E se tiver um sangramento ativo, ele pode ser visto também na angiotomografia. Então ela é menos invasiva do que a arteriografia, mas ela tem um problema. Ela só é diagnóstica, ela não é terapêutica. Então algumas provas já estão cobrando o uso da angiotomografia e a gente tem que ficar muito esperto e ver o que a questão quer em cada caso.